Lá, na tarde desta quarta-feira, 9 de abril de 2025. O professor traz: ministro Gilmar Mendes chama a anistia de consagração da impunidade, mas admite discutir a dosimetria das penas. E antes de passar ao professor e aos nossos comentaristas, vamos ouvir, eu vou ler para vocês vão ouvir uma fala do ministro Gilmar Mendes. Pode colocar na tela, Isadora. Não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E os próprios presidentes das duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade a um fato que foi e é extremamente grave, que é a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. Professor. É uma fala muito sensata do ministro Gilmar Mendes, exatamente com o que nós conversamos aí todos os dias. Ou seja, a anistia seria justamente dar o direito a que fatos trágicos, como 8 de janeiro de 2023, pudessem ocorrer a qualquer momento. Garantiria impunidade, o vale tudo. Não é possível, depois do que nós assistimos naquela tentativa, ainda bem, fracassada de golpe de Estado. Ele coloca uma segunda questão, que é a questão da dosimetria, quer dizer, a pena, né? As penas aplicadas, que elas seriam, para alguns, em tese, e muitos falam isso, e gente de respeito no campo jurídico, registre-se, que as penas são muito severas, né? Muitos criticam 17 anos, 16 anos, 14 anos, por uma série de pessoas, não dando aquela ideia de que eram idosos com a Bíblia na mão, etc. Não, ninguém está fazendo esse discurso do extremismo, mas que algumas penas, alguns acabaram pagando pelos outros, uma linguagem mais vulgar. Então, a necessidade, caso seja demandado à corte, porque o Poder Judiciário é inerte, ele só age quando é demandado, ele não pode falar, é diferente do Executivo e do Legislativo, se for demandado, que haja a devida apreciação em relação à dosimetria, e aí a discussão numa linguagem também mais vulgar, a extensão das penas, né? São todas penas de regime fechado. E, por fim, é bom lembrar que de todos os condenados, os exemplos citados, que mais conhecidos pela imprensa, são exceções. A maior parte são pessoas, homens, brancos, que não têm vínculo, muitas vezes, formal de trabalho e que estavam participando dessas ações antidemocráticas há meses, nos seus locais de origem, depois em Brasília, né? Não é isso que o ministro certamente está se referindo a alguns casos bastante conhecidos. Então, essa é a questão, tem de ser apreciado, e aí o Supremo, no caso, a primeira turma, vai aguardar a demanda daqueles advogados que vão defender seus clientes e pedir uma redefinição, vamos falar assim, das penas atribuídas aos seus clientes. Franci, e a extrema-direita tem se apropriado desse discurso de injustiça contra cidadãos de bem, cabeleireira com 2 crianças pequenas em casa, velhinhas com Bíblia na mão, para tentar mobilizar a opinião pública contra as punições. E ali são pessoas que acabam sendo usadas como massa de manobra 2 vezes. Então, acabam sendo vítimas também desse espectro político, porque foram massa de manobra quando foram instadas a participarem desses atos antidemocráticos, de atos golpistas, uma verdadeira lavagem cerebral que foi feita nessas pessoas, e agora, mais uma vez, são utilizadas como massa de manobra. Eu recordo até mesmo uma imagem que viralizou no manifesto, no ato do último domingo, da filha de uma criança, de uma menor de idade, segurando um cartaz em defesa da liberdade da mãe que está presa por participação nos atos golpistas. Então, a imagem dessa criança sendo utilizada para defender essa anistia, que tem como objetivo principal livrar o núcleo duro desses atos golpistas, que tem ali como um grande baluarte, de acordo com as investigações e a denúncia da PGR, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, ali eu tenho minhas dúvidas se os condenados e se os abarcados pela denúncia
fossem apenas essas pessoas pobres, cabeleireira, manicure, se haveria toda essa mobilização dos políticos em prol da anistia. Porque essa mobilização com mais veemência só iniciou quando as investigações começaram a chegar em empresários e em políticos. Quando estava apenas ali na base da pirâmide, nas pessoas que têm uma condição financeira menor, eu não via toda essa mobilização. Mariano. Ari, eu vejo essa fala do ministro Gilmar Mendes, né? Acho que é um complemento às falas os movimentos que a gente tem visto. A gente viu também o presidente da Câmara, Hugo Mota, falar da questão da dosimetria. E aí a gente, que na minha opinião, vai se consolidando. Não se discute que essa condenação deve chegar, eles devem ser condenados, mas que essa questão da punição, do tempo, do tempo de punição, né, de que eles possam ficar presos, em conjunto, embora o Gilmar Mendes ali não faça parte ali da primeira turma, se eu não me engano, é mais uma fala favorável nesse sentido que a gente vê. A gente já teve ali também, por conta da pressão, na minha opinião, a questão da libertação da cabeleireira, né, que está em prisão domiciliar. Está em prisão domiciliar por parte aí do Alexandre de Moraes. Então, são falas que consolidam essa questão de fato, essa punição deve acontecer. O que vai ser discutido é a questão da dosimetria. E olha, a tensão de